Existe uma voz que sussurra no escuro. Ela não grita, não ameaça, não faz exigências com alarde. Ela simplesmente está lá, como uma companheira fiel, esperando o momento certo. Você sabe do que estou falando. Sabe porque já ouviu essa voz. Talvez tenha ouvido hoje. Talvez esteja ouvindo agora. Vai, só mais uma vez. Você merece, depois de um dia desses. Amanhã você para. Não é tão grave assim. Todo mundo faz. Só mais um gole, só mais uma dose, só mais uma olhada, só mais uma compra, só mais uma aposta, só mais um episódio. A voz é sedosa, é íntima, conhece seus pontos fracos melhor do que ninguém. Sabe exatamente quando você está cansado, frustrado, solitário ou entediado, e ataca com precisão cirúrgica. Você já tentou calar essa voz de muitas maneiras. Já tentou força de vontade. Já tentou bloquear o acesso. Já tentou prometer a si mesmo e aos outros que ia parar. Já tentou substituir o vício por outra coisa. E por um tempo, talvez, tenha funcionado. Mas a voz voltou. Sempre volta. Porque o problema nunca foi a voz. O problema nunca foi o vício em si. O problema está em um lugar que você nunca olhou, nas profundezas da sua própria psique. Carl Gustav Jung, o grande explorador da alma humana, o homem que desceu aos porões da mente e voltou de lá com mapas que usamos até hoje, tem algo a dizer sobre o vício. Algo que pode transformar completamente a maneira como você entende essa luta. Algo que, depois de ouvido, pode fazer com que o vício nunca mais o controle da mesma forma. Porque Jung não tratava o vício como uma falha moral, uma fraqueza de caráter ou um problema meramente comportamental. Ele via o vício como uma mensagem, como um grito, como uma fome sagrada que foi desviada para o alimento errado, o grito da alma. A primeira coisa que você precisa entender, segundo Jung, é que o vício não é o problema. O vício é a tentativa de solução. É a resposta errada para uma pergunta certa. É a resposta doentia para uma necessidade saudável. O viciado não é alguém que ama o vício. É alguém que busca algo que perdeu e encontrou um substituto barato. Jung trabalhou com alcoólatras em uma época em que o alcoolismo era tratado com prisão, internação forçada e sermões morais que não funcionavam. Ele observou que o desejo pelo álcool não vinha do corpo apenas. Vinha de um lugar mais profundo. Vinha da psique. Vinha da alma. Ele escreveu uma carta a Bill Wilson, o fundador dos Alcoólicos Anônimos, que se tornou uma das reflexões mais importantes sobre a natureza do vício. Nessa carta, Jung dizia que o desejo por álcool era, em seu nível mais essencial, um desejo espiritual, uma busca por totalidade, uma sede de Deus. Deixe essa ideia sentar por um momento. O vício que o controla é, na verdade, uma forma distorcida de busca espiritual. Não é fraqueza. É fome, fome de transcendência, fome de sentido, fome de plenitude, fome de algo que preencha o vazio que a vida comum, superficial e materialista deixou escancarado dentro de você. O alcoólatra, dizia Jung, busca no fundo da garrafa algo que só poderia encontrar nas alturas do espírito. O viciado em drogas busca na química algo que deveria buscar no sagrado. O viciado em redes sociais busca na validação externa algo que só a autoaceitação profunda pode dar. O viciado em pornografia busca na imagem algo que só a intimidade real pode oferecer. O viciado em comida, em compras, em jogos, em trabalho, todos eles estão perseguindo o mesmo objeto, um estado de completude, de união, de paz. Mas estão perseguindo nos lugares errados. Isso não desculpa o vício, mas explica e, ao explicar, abre uma porta que a culpa e a vergonha mantinham fechada. Porque se o vício é uma fome espiritual, então a solução não é apenas se afastar do que é ruim, é encontrar o que é bom. Não é apenas parar de beber, de usar, de jogar, de consumir. É encontrar aquilo que realmente sacia. E isso muda tudo. O encontro com a sombra. Jung tinha um conceito que é essencial para entender o vício, a sombra. A sombra é a parte de nós que não queremos ver. É o porão da psique onde jogamos tudo o que consideramos inaceitável, vergonhoso, sujo, errado. Todos os nossos impulsos reprimidos, todas as nossas raivas não expressadas, todas as nossas dores não choradas, todos os nossos desejos julgados como proibidos.
O problema é que a sombra não desaparece quando a ignoramos. Ela fermenta, ela cresce no escuro e, de tempos em tempos, ela explode. O vício é uma das formas mais comuns de explosão da sombra. É a sombra assumindo o controle, fazendo o que foi proibido de fazer, sentindo o que foi proibido de sentir. O bêbado que se torna agressivo está deixando a sombra falar. O viciado que mente e manipula está deixando a sombra agir. A pessoa que se entope de comida até passar mal está deixando a sombra devorar o que lhe foi negado. Enquanto você não olhar para a sua sombra, ela continuará se manifestando nos seus vícios. Não adianta trancar a porta. Ela arromba. Não adianta ignorar o porão. Ele inunda. A única saída é descer até lá, acender a luz, olhar de frente o que está guardado e integrar. Integrar significa trazer a sombra para a consciência. Reconhecer que aqueles impulsos são seus, que aquela raiva é sua, que aquele vazio é seu, e que eles precisam ser acolhidos, não suprimidos. Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, transforma. Aplicado ao vício, aquilo que você reprime com força de vontade volta com mais força ainda. Mas aquilo que você olha com honestidade, reconhece com humildade e integra com coragem, aquilo perde o poder sobre você, porque não é mais o inimigo oculto, é uma parte conhecida de si mesmo. A neurose coletiva. Jung foi além do indivíduo. Ele percebeu que o vício não é apenas um problema pessoal, é um sintoma de uma sociedade doente. Vivemos em uma cultura que nos desconectou do sagrado, do profundo, do misterioso. O mundo moderno é brilhante por fora e oco por dentro. Oferece conforto material e miséria espiritual. Dá acesso a tudo, menos a si mesmo. Bombardeia-nos com estímulos, mas nos deixa entediados. Conecta-nos a todos, mas nos deixa sozinhos. Nesse contexto, o vício é quase inevitável, porque o ser humano precisa de transcendência tanto quanto precisa de comida. Se não encontra transcendência no sagrado, vai buscá-la no profano. Se não encontra êxtase na arte, na natureza, na espiritualidade, no amor profundo, vai buscá-lo na substância, na tela, no consumo. O vício é o misticismo do homem sem religião. É a meditação do homem sem silêncio interior. É o ritual do homem sem comunidade. É a entrega do homem que não tem a quem se entregar. Jung previu o aumento dos vícios muito antes de termos a crise de opioides, a epidemia de ansiedade e a dependência generalizada de telas. Ele disse que, à medida que a humanidade perdesse contato com o luminoso, com o sagrado, com o mistério, com a profundidade da alma, os vícios aumentariam. Porque o vazio precisa ser preenchido com alguma coisa. E se não for preenchido com sentido, será preenchido com qualquer coisa que anestesia a dor do sem sentido. Entender isso é libertador, porque tira de você o peso de se achar um caso perdido, uma aberração, um fraco. Você não é um erro. Você está respondendo de forma doentia a uma situação doentia. Sua alma está gritando em um ambiente que a sufoca. O vício é o grito. A pergunta é: você vai apenas tentar calar o grito ou vai ouvir o que ele está dizendo? O caminho da individuação. Jung propôs um caminho. Ele o chamou de individuação. A individuação é o processo de tornar-se quem você realmente é. Não quem a sociedade mandou você ser. Não quem seus pais projetaram em você. Não quem seus traumas o forçaram a se tornar. Mas quem você é no nível mais profundo, um lugar onde sua alma toca o eterno. O vício, nesse sentido, é um obstáculo à individuação, mas também é um guia. Porque o vício aponta para onde está a ferida, aponta para onde está a fome, aponta para onde você se perdeu de si mesmo. Se você é viciado em trabalho, talvez esteja fugindo da sua necessidade de descanso, de ócio, de simplesmente ser. Se você é viciado em aprovação alheia, talvez esteja desconectado da sua própria fonte de autoestima. Se você é viciado em álcool, talvez esteja anestesiando uma dor antiga que não foi processada. Se você é viciado em relações tóxicas, talvez esteja repetindo um padrão da infância que precisa ser trazido à luz. O vício é um sinalizador. Ele diz: cave aqui. Aqui há algo que precisa ser visto. E é por isso que a abordagem puramente comportamental, pare de fazer isso e pronto, frequentemente fracassa. Porque ela tira o vício, mas não preenche o buraco que o vício ocupava. E um buraco vazio,
mais cedo ou mais tarde, será preenchido por outro vício, ou pelo mesmo, recaída após recaída. O caminho da individuação exige coragem, exige disposição para descer ao porão da própria psique, exige olhar de frente os monstros que nos habitaram desde a infância, exige reconhecer que não somos apenas a pessoa bonita, polida e civilizada que mostramos ao mundo. Somos também a pessoa invejosa, a pessoa raivosa, a pessoa carente, a pessoa assustada, a pessoa ferida. E todas essas pessoas precisam ser acolhidas, não para que tomem o controle, mas para que sejam integradas em um todo maior, o papel do espírito. Jung não era um religioso no sentido tradicional, mas ele tinha uma convicção inabalável, forjada em décadas de prática clínica, de que a dimensão espiritual é real e essencial. Ele disse que, entre seus pacientes na segunda metade da vida, não houve um único cujo problema não fosse, em última análise, espiritual. O vício, como já vimos, é uma expressão distorcida dessa fome espiritual. Bill Wilson, o fundador dos Alcoólicos Anônimos, entendeu isso profundamente. O programa dos 12 passos que ele criou é, em grande parte, uma aplicação prática das ideias de Jung. O segundo passo fala em acreditar que um poder superior pode devolver-nos a sanidade. O terceiro passo fala em entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. Não é preciso ser cristão, religioso ou teísta para praticar isso. O poder superior pode ser Deus, o universo, a natureza, o eu profundo, a força da vida. O essencial é a rendição. É admitir que você não pode controlar o vício sozinho. É abrir-se para uma força maior do que o seu ego. Por que isso funciona? Porque o vício é, em grande parte, uma doença do ego. O ego inflado acha que pode controlar tudo. O ego ferido acha que não merece nada. Nos dois casos, o ego está no centro. E o centro do ego é a vontade própria. Eu quero, eu decido, eu paro, eu consigo. Mas quando a força de vontade falha repetidamente, o ego entra em desespero. É aí que a rendição se torna a porta. Não como fraqueza, mas como a única força possível. Não consigo sozinho. Preciso de ajuda. Essa frase, dita com sinceridade, é o começo da cura. Jung explicava que a experiência espiritual genuína, não a crença dogmática, não a religiosidade vazia, mas a experiência direta do sagrado, tem um poder transformador que nenhuma terapia puramente racional pode igualar. Ela reorienta a psique. Ela coloca o ego no lugar dele. Importante, mas não central. Ela conecta a pessoa a algo maior do que o próprio sofrimento. E nessa conexão, a fome espiritual que o vício tentava saciar começa a ser verdadeiramente alimentada. A recaída como mestra. Há algo que precisa ser dito sobre a recaída. Na visão comum, a recaída é o fracasso. É a prova de que você não conseguiu. É a queda que anula todo o progresso. Na visão junguiana, a recaída é informação. É parte do processo. É o inconsciente dizendo, você ainda não olhou para isso aqui. Ainda tem algo enterrado que precisa ser desenterrado. Jung não tinha a visão linear de progresso que a cultura moderna é idólatra. Ele via a jornada da alma como uma espiral. Você dá voltas, passa pelos mesmos pontos várias vezes, mas a cada volta está um pouco mais acima, um pouco mais consciente, um pouco mais inteiro. A recaída não é voltar ao ponto de partida, é voltar ao mesmo tema com mais consciência do que da última vez. É uma oportunidade de perguntar: o que estava acontecendo na minha vida quando recaí? Que gatilho foi acionado? Que emoção eu estava tentando anestesiar? Que necessidade não atendida estava gritando? Se você escuta a recaída em vez de apenas se punir por ela se torna uma professora. Uma professora dura, certamente, mas uma professora eficaz. A culpa paralisa, a curiosidade move. Troque a primeira pela segunda. Em vez de se afundar em como eu sou horrível por ter recaído, pergunte-se: o que essa recaída veio me ensinar? A diferença entre ficar preso e se libertar está muitas vezes nessa sutil mudança de atitude. O que fazer agora? Depois de ouvir tudo isso, o que você faz? Como você aplica a sabedoria de Jung ao seu vício específico, seja ele qual for? O caminho não é simples, mas é claro. Primeiro, pare de se envergonhar. A vergonha é o combustível do vício. É a vergonha que o faz esconder o problema,
negá-lo, mentir sobre ele. É a vergonha que o isola e o deixa sozinho com o monstro. Jung dizia que o segredo adoece a alma. O que você esconde, o que você não confessa nem a si mesmo, é o que tem mais poder sobre você. Trazer o vício à luz, conversando com alguém de confiança, buscando terapia, participando de um grupo, é o primeiro golpe contra ele. Segundo, ouça o que o vício está dizendo. Sentar-se em silêncio, de preferência com um terapeuta ou em um momento de reflexão profunda, e perguntar ao seu vício: o que você quer? Por que você está aqui? Que fome minha você está tentando saciar? As respostas podem surpreendê-lo. O vício em álcool pode estar tentando preencher um vazio de transcendência. O vício em pornografia pode estar gritando por intimidade verdadeira. O vício em redes sociais pode estar clamando por conexão humana. O vício em compras pode estar anestesiando uma sensação de vazio existencial. Cada vício tem uma mensagem. Descubra qual é a sua. Terceiro, busque o alimento verdadeiro. Se o vício é uma fome espiritual distorcida, a cura passa por encontrar o alimento espiritual genuíno. Isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, será a religião organizada. Para outros, a meditação. Para outros, a natureza. Para outros, a arte. Para outros, o serviço ao próximo. O importante é encontrar algo que preencha o vazio que o vício ocupava. Não basta esvaziar, é preciso preencher. Senão, o vício volta ou outro toma lugar. Quarto, integre sua sombra. Isso pode exigir ajuda profissional, um terapeuta de orientação junguiana, análise, psicoterapia profunda. Mas você também pode começar sozinho. Escreva um diário. Registre seus impulsos, suas fantasias, suas raivas, seus medos. Não os julgue, apenas os observe. Pergunte-se, de onde vem isso? O que isso quer me dizer? Quanto mais você conhece sua sombra, menos ela precisa se manifestar como vício. Quinto, abra-se para o transcendente. Se você não acredita em nada, experimente acreditar em algo. Não precisa ser uma crença rígida. Pode ser uma abertura, uma disposição, uma hipótese. E se existir algo maior do que eu? E se eu entregar essa luta a esse algo e pedir ajuda? A humildade de reconhecer que você não dá conta sozinho é o começo da força verdadeira. É o ego saindo do centro e permitindo que a totalidade da psique, e talvez algo além dela, atue. A carta que mudou tudo. Vou terminar voltando à carta que Jung escreveu a Bill Wilson. Naquela carta, Jung dizia algo que resume tudo o que falamos até aqui. Ele dizia que o desejo por álcool, e, por extensão, por qualquer vício, era, em seu nível mais profundo, um desejo de união com Deus, e que a única cura duradoura vinha quando a pessoa tinha uma experiência espiritual transformadora. Não uma crença, uma experiência, algo que a tocasse nas profundezas e a mudasse. Bill Wilson tinha vivido exatamente isso. Ele era um alcoólatra incurável, segundo todos os prognósticos médicos, mas teve uma experiência espiritual, um momento de luz no hospital, que o libertou do desejo de beber pelo resto da vida. Ele nunca mais foi o mesmo. E a partir dessa experiência, ele criou os Alcoólicos Anônimos, que já ajudaram milhões de pessoas a encontrar a sobriedade através da rendição a um poder superior. A carta de Jung validava e explicava o que Bill tinha vivido. E ela continua sendo, décadas depois, uma das chaves mais poderosas para entender o vício. Porque ela tira o vício do campo moral. Você é fraco, você é pecador, você não presta, e o coloca no campo espiritual. Você tem fome de algo que não sabe nomear, você está buscando a luz no lugar errado, você pode encontrar o que realmente procura. O silêncio depois da tempestade. O vício é barulhento. Ele grita, ele exige, ele atormenta, mas embaixo do barulho do vício há um silêncio. É o silêncio da sua alma, que está esperando ser ouvida. É o silêncio da sua ferida original, que está esperando ser curada. É o silêncio da sua fome espiritual, que está esperando ser saciada. Depois de ouvir isso, o vício nunca mais vai controlá-lo da mesma forma. Não porque você se tornou imune à tentação, mas porque agora você sabe que o vício realmente é um chamado distorcido para a totalidade, uma fome sagrada buscando alimento profano, um grito da alma abafado pelo barulho do mundo. E sabendo disso, você pode escolher
Pode continuar tentando calar o grito com mais barulho, ou pode finalmente ouvi-lo, descer até o porão da sua psique, acender a luz, enfrentar a sombra, buscar o alimento verdadeiro, entregar-se à força que é maior do que o seu ego e, nesse processo, descobrir que o vício não era o inimigo, era um guia distorcido apontando para a sua salvação. A voz do vício ainda vai sussurrar no escuro. Ela provavelmente sempre sussurrará, em maior ou menor grau, mas agora você sabe de onde ela vem, sabe o que ela realmente quer, e pode responder a ela não com pavor, não com vergonha, mas com a calma de quem já desceu ao porão e voltou. Eu sei o que você é, você dirá. Você é a minha fome de totalidade, mas eu já encontrei o alimento verdadeiro. Não preciso mais de substitutos. E esse é o momento em que o vício perde seu poder. Não porque foi vencido pela força bruta da vontade, mas porque foi compreendido, integrado e transcendido. Porque a sede que ele tentava matar foi finalmente saciada na fonte certa. Depois de ouvir isso, o vício nunca mais vai te controlar. Porque agora você não está mais apenas lutando contra ele. Você está ouvindo o que ele tem a dizer e seguindo a pista que ele deixou. A pista que leva de volta para casa, para a sua totalidade, para a sua alma, para a paz que sempre esteve lá, esperando você chegar.